salve, minha rapaziada abençoada, salve, salve. Pessoal, eu sempre pedi para vocês, curtam nossos vídeos, comentem nossos vídeos, se inscrevam no canal, compartilha com seus amigos, vamos disseminar essa ideia bacana de solidariedade, de música. Hoje não vamos falar só de música, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito da história que eu trouxe aqui. E não deixe de seguir Samba Pra Vida nas redes sociais, @Samba Pra Vida, Facebook, Instagram. Também estamos em todos os players de podcast, só procurar lá Samba Pra Vida. Temos mais de 100 histórias muito legais, muito legais. Bom, como eu adiantei, hoje nossa história, nosso convidado não é do samba, não tem ligações dentro do samba, mas sem dúvida é uma história muito incrível. Eu tive o prazer de conhecer através lá do curso de comunicação do Ivan Moré, que já me encantei com a história desde o primeiro momento, desde a primeira fala dela, hein? E ao longo desse tempo aí de curso, a gente foi se conhecendo melhor e fiquei cada vez mais impressionado com a história dessa menina. Uma menina que sorri com os olhos. Só para a vida, tenho a satisfação e o prazer de receber aqui Teila Ribeiro. Que legal, meu. Obrigada, Vaguinho. É um prazer enorme estar aqui com você no Alô Mundo, no Samba Pra Vida. Não falaremos 100% de samba, mas falaremos da vida. Tenho certeza que será um bate-papo agregador aí para a galera. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas tem samba na vida de Teila, não tem? Tem, ou se tem, sempre tem. Qual que é a relação do samba na sua vida? Vamos começar por aí, antes da gente contar um pouquinho da sua história. Cara, o meu tio... Eu até já comentei isso com você, né? No WhatsApp, falei da questão do pagode, o samba e tudo mais. Você, meu, é tudo a mesma coisa. Tá tudo certo. Somos irmãos, né? E o meu tio, ele é super pagodeiro, sambista, e acabou trazendo um pouquinho disso na minha história, né? Eu sou de 95, então ali tenho bastante um pouquinho de Zeca Pagodinho, Raça Negra, Pericão, aí agora, né, na moda mais atual, Tiaguinho. Então, amo uma tardinha. Se não me encontrar em casa e tiver a tardezinha, estou por lá, Krigor e afins. Então, o samba faz parte da minha história também, né? Pagode, até pela questão periférica. Hoje eu moro aqui no Capão Redondo, então não tem como fugir disso. Dentro da gente, já nasce ouvindo algum batuquezinho, então se chamou, eu estou por dentro. Imagina, o samba, você falou a questão da periferia, acho que não só o samba, né? O rap também é muito presente na periferia, e eu acho que, sobretudo, nas periferias de Zona Leste e Zona Sul, também a cultura do forró, né? Por conta de tanta imigração nordestina, também é muito presente, muito pulsante nesses ambientes, né? Demais. Se você passar aqui na minha rua, você só vai encontrar a galera da Bahia, do Piauí. Cara, assim, dominada. Você encontra mais pessoas de outros estados do que propriamente os paulistas, sabe? Então, literalmente falando, aviões do forró e entre outros tomam conta aqui, além do funk, além, né, do rap, que a gente sabe que tá ali junto com o Mano Brown, então não tem como não curtir o Racionais, né? Assim como o pagode e o samba também. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da história que tanto me encantou, a história de Teila Ribeiro. Como começar do começo? Quem é Teila Ribeiro? Como começa a história até chegar na Starts? Bom, Teila Ribeiro. Teila Ribeiro, eu tenho 26 anos, sou filha da Lindalva e do João, né? Duas pessoas que vieram do Jambreu de Minas Gerais, né? E acabaram saindo como diversas famílias, né? Tentar algo novo em São Paulo, realmente fazer a vida um pouco melhor na cidade grande.
Meu pai conheceu minha mãe em Minas e eles vieram para São Paulo, mais especificamente para o Capão. Então, desde que eu me conheço por gente, eu moro no Capão, sou daqui, tenho muito orgulho de ser daqui. É uma das maiores periferias de São Paulo e aqui também tem coisa boa, né? E, poxa, cara, minha mãe e meu pai, eles abdicaram ali de algumas coisas. Então, meu pai sempre foi metalúrgico e a minha mãe, ela era faxineira. Ela abriu mão quando eu nasci para cuidar não só de mim, mas do meu irmão. Nós temos ali 5 anos de diferença um do outro. E a minha mãe resolveu dedicar 100% à nossa educação, né? Então, meu pai trabalhava fora e minha mãe, sem sombra de dúvidas, trabalhava dentro de casa mais ainda que meu pai, né? Porque educar 2 filhos não é fácil, ainda mais na periferia, mas, enfim, agradeço a vida da minha mãe, assim, por tudo que ela fez, não só por mim, mas pelo meu irmão. E a minha mãe, como uma bela empreendedora e criativa, só não teve oportunidade de estudar, né? Eu sempre falo para os meus amigos que se minha mãe tivesse tido a oportunidade de estudar, de fazer uma graduação, uma pós, enfim, ou algo assim, ela daria show assim no mercado da economia, administrativo, financeiro e afins, porque ela soube fazer algumas coisas que poucas pessoas não fazem quando tem alguma oportunidade ou não tem essa oportunidade. Então, ela acabou criando. Então, eu ia para a escola e minha mãe vendia cama, mesa e banho no porta-mala do carro. Então, a gente tinha um Logos e aí ela me levava para a escola e vendia cama, mesa e banho no porta-mala do carro. E aí começou a tomar uma grande proporção. Ela vendia ali para a diretora, para os professores, para as auxiliares de limpeza da escola, coordenadores e afins. E aí um falava para o outro e acabava tomando a rua inteira assim da escola, né? Então minha mãe chegava e já a galera já atacava nas roupas, cama, mesa e banho e afins. E aí tomou uma proporção um pouco maior daquilo que a gente imaginava. E hoje nós temos 2 garagens aqui em casa e uma delas é a loja da minha mãe, que é a Lojas Guga, que é Good Gustavo, que o nome do meu irmão é Éder Gustavo, e Gá de Gabriela, porque meu nome é Teila Gabriela, então se tornou Lojas Guga. E ela está viva até hoje. Então, se eu tenho 26 anos, a loja tem 26 anos. E aí minha mãe começou a trabalhar daqui de casa, cuidando de mim e do meu irmão, e também fazendo a geração de renda ali, justamente por causa do meu futuro e do futuro do meu irmão. Sempre estudei escola pública, sempre amei, assim, sou um berço da educação. A minha mãe sempre pensou e pensa até hoje que mente vazia é oficina do diabo. Então, ela começou a ocupar bastante a minha mente, assim. Então, eu estudava no período integral, né, na escola municipal, e à tarde eu voltava e estudava em uma ONG. Então, todo o trabalho que eu tinha da escola regular, eu levava para essa ONG para fazer a lição de casa, para saber ler melhor. Então, com 6 anos, eu já estava lendo, justamente por causa do aprendizado dessa segunda escola. Além de ter alguns outros ensinos, como karatê, como capoeira. Então, eu já joguei capoeira, já fiz karatê também. Então, eu sempre, desde o início da minha vida, estou dentro do esporte. Então, acho que isso é um alicerce na periferia, não só a educação, mesmo não sendo aquela Brastemp, né? Sendo essa educação básica e ruim, infelizmente, os nossos governadores, prefeitos e afins não olham com tanta essência, assim, por mais que preguem isso nas campanhas ali eleitorais, mas no dia a dia a gente sabe como que realmente funciona. Não tem professor, tem aula, não tem aula, tem o ensino e não tem o ensino. Então a gente acaba aos trancos e barrancos sofrendo, mas isso nos ajuda também a criar um pouco de casca. E aí, poxa, o esporte está na minha vida desde sempre, futebol, vôlei, handball. Então, assim, a minha mãe também sempre procurou
questões que não precisam de remuneração. A gente não tinha esse budget, essa grana, então a minha mãe sempre me colocou em escola pública. Poxa, já fiz parte do Centro Olímpico de São Paulo, que é 100%, né, ali gratuito, e você tem desde o circo para fazer até a natação. Então, também já participei de circo. Então, eu sempre tive uma infância muito acelerada, assim. Minha mãe sempre fez com que isso acontecesse da melhor forma possível, além da integração aos idiomas. Então, eu estudava no CEL, na escola, que é o Centro de Estudo de Línguas. Então, eu fazia espanhol no ensino estadual e fazia o inglês também em uma outra instituição. Então, eu sou aquela famosa que dá sim, mesmo sem recursos. Tem alguns outros recursos que não precisa de grana ali para ser investida, precisa somente de tempo e de realmente correr atrás para fazer as coisas acontecerem. Então, nunca foi de mão beijada. E aí, poxa, fiz 15 anos, né? Depois de tudo isso que eu acabei de contar. E minha mãe colocou na mesa, né? Poxa, filha, você quer uma festa de 15 anos, quer uma joia, ou você quer morar fora? Que era todo o mesmo valor. Antes da viagem, você me traz aí eu já dei spoiler pessoal, mas antes desse presente de 15 anos, você me traz uma reflexão que é muito importante, que a gente tem feito bastante aqui. A importância do esporte na educação básica. E você consolida o que a gente pensa aqui. Quando você inclui a criança dentro do esporte nas primeiras infâncias, a chance dela ter um caminho e para o caminho errado, drogas, roubo, bandidagem, ela é reduzida, ela é muito reduzida, porque ela tá ocupada, como sua mãe bem diz, mente vazia, oficina do diabo. Então, quando você inclui o esporte dentro da criança, dentro da vida da criança, você ocupa a mente dela. E sem contar, e aí já fica a pergunta, como que o esporte te ajudou nas outras disciplinas? Mas tem a outra reflexão, que quando você inclui uma criança dentro do esporte desde cedo, não necessariamente ela vai ser um atleta de alto rendimento, mas possibilita ela a melhorar e aperfeiçoar todos os outros ensinos. Aí eu te pergunto, como que o esporte te ajudou dentro das outras disciplinas lá no começo? Cara, nossa, você tocou em um assunto que eu amo mesmo, porque eu até fiz um post esses dias no Instagram que o esporte salva, né? E salva mesmo. E eu sou uma prova viva disso, porque por mais que eu estudasse em duas escolas e afins, essa questão do esporte é uma experiência, é algo que é inexplicável, mesmo assim. É uma sede de querer fazer as coisas, sabe? De estar com outras pessoas. E o que isso me ajudou desde sempre, não só a ocupação ali do tempo, mas em trabalhar em equipe. Então, no handball, você tem que passar a bola, de um lado para o outro para tentar alguma brecha e fazer ali a marcação, né, do ponto. Então, assim, você sabe que não é só você. Você precisa de outras pessoas capazes para realmente fazer as coisas acontecerem. E isso eu não tinha a dimensão que isso era tão importante, porque na época, poxa, você é criança, você não imagina que isso vai ter um potencial bizarro quando você se torna adulta, né? Então você joga por jogar, por brincar, por fazer ponto, por estar ali com os teus amigos, e quando a gente traz essa correlação para o âmbito profissional e adulto, e isso é um reflexo meu, e até na Starts a galera fala isso, eu não sei trabalhar sozinha. Eu não consigo. Fala, Taylor, tem um projeto para entregar. Poxa, eu vou entregar com pessoas? Se sim, eu estou dentro. Se não, eu estou fora. Eu não consigo trabalhar sem ser com o time, em prol do time, para o time, sabe?
E isso eu consigo olhar para trás e ver aonde eu consegui tirar isso, que é do esporte. Então, no futebol, poxa, eu joguei no Centro Olímpico, no futebol, no Sub-15, e é com time. Não adianta uma pessoa ser muito boa na lateral, outro ser um bom atacante, fazer gols ali, a zaga toda aberta. Então, não dá. Você precisa ter um time redondo, literalmente todos em um só propósito, em um só objetivo. Então, além do time, a questão da resiliência e determinação. Então, eu sou uma pessoa, eu acho, desde sempre, é muito ruim falar da gente, né? Mas, assim, com bastante determinação. As coisas nunca foram fáceis, né? E essa questão do esporte, de, poxa, perdi um jogo, mas tem o outro. É um campeonato, né? São milhares de rodadas. Então, a tua vida não é definida em um jogo só. A tua vida é definida pela tua construção, pela tua evolução. Então, precisa de um jogo, putz, deu empate, não tem problema, vamos para os próximos. Treina, treina, treina e vai para o próximo jogo, até fazer o gol e ganhar esse jogo. Então, assim, a minha determinação em querer dar certo, em fazer dar certo, e em dar orgulho para minha mãe e para o meu pai, ela veio exatamente dessa determinação que o esporte traz, sabe? Então, isso me ajudou e me ajuda. Eu ainda faço natação, eu ainda jogo futevôlei, eu faço ali qualquer coisa, vôlei. Então, se a galera me chama para fazer qualquer tipo de atividade física, esporte e afins, eu sou a primeira a falar, tô dentro. Quando que é, qual horário, e só me chamar que eu vou, sabe? Então, porque realmente faz sentido para minha história, assim. O esporte, assim como a cultura também. A gente defende muito essa bandeira aqui do esporte, da cultura, está inserido dentro das escolas, mas das primeiras escolas mesmo, para pegar a criança lá com 2, 3 anos e construir, fazer essa construção da vida desse cidadão através, através não, mas com o esporte e a cultura incluído, que trazendo agora para o nosso lado, se você coloca uma aula de música, por exemplo, dentro das escolas, desde o seu início, a chance dessa criança ir mal em matemática é muito pequena, porque música é matemática pura. A velocidade de raciocínio aumenta, como que eu posso dizer, não só a velocidade de raciocínio, mas você também a precisão, a lógica, porque a música, ela é tudo isso, ela envolve todas essas valências dentro da vida, da rotina da criança, que fazem com que ela melhore em outras atividades também, assim como o esporte. Você falou do trabalho em equipe, mas também a disciplina de você ter ali com aquele compromisso sempre. Então, eu acho que a gente acredita que o esporte e a cultura sejam fundamentais desde o início para crescer um cidadão melhor. Não que ele vai ser um atleta de alto rendimento ou um músico profissional. Sim. Mas você nos traz o exemplo claro disso, que você não é um atleta profissional, mas que tudo que você aprendeu através do esporte, você faz valer dentro do seu trabalho hoje. E isso é muito importante. Então, esse seu retrato para a gente é muito importante e faz valer o que a gente tem falado, acho que desde o segundo programa, que foi com o presidente do Magnus Futsal, meu amigo Felipe, e que a gente sempre falou de esporte como política pública mesmo. Esporte, não esporte só como atividade física, mas esporte como política pública, assim como a educação precisa ser tratada como política pública. Infelizmente, sim, não é. Mas vamos seguir. Chegou os 15 anos, conta a história de mamãe. Chegou os 15 anos ali, né? E a galera, na minha época, eu não sei se isso ainda continua tendência ou se é cringe. Eu tenho 26 anos, então deve ser cringe. A galera curtia bastante fazer essa festa de 15 anos, 15 pessoas e nananã. E aí a minha mãe me deu essa opção, né? Falou, filha,
você quer uma festa, você quer uma joia ou você quer morar fora? E aí eu falei, mãe, eu quero morar fora. Primeiro porque eu não tinha 15 pares. Eu sempre fui uma menina com poucos amigos, assim. Por mais que eu seja uma pessoa falante, gosto de me comunicar, eu sempre tive algumas pessoas que se tornavam relevantes no meu dia a dia, mas que não completava 15 casais, né? É muita coisa. E eu também não tinha essa pretensão, nunca tive esse sonho, né? Tem algumas pessoas que têm esse sonho e tá tudo bem, eu respeito, mas eu nunca tive, vou fazer uma festa para tudo. Não, até porque tem uma galera ainda que você faz a festa, paga lá 30 mil reais e o cara ainda sai falando que a coxinha tava fria, né? Então, não, então não, falei, cara, quer saber? Não vou fazer. E aí a minha mãe, tem a joia também, tipo, a minha amiga tinha feito e ela tinha colocado no papel mais ou menos 30 mil. Ela tinha pago naquela época. 30 mil naquela época, há praticamente 15 anos atrás, você era extremo rico, assim, tipo, poxa, 15 mil era dinheiro mesmo, né? E aí a minha mãe falou, olha, já que você não quer a joia e nem a festa, vai para o Canadá, vai estudar lá e ficar 3 meses e aperfeiçoar o inglês. Eu já fazia em inglês, mas não tinha essa rotina ali, né, essa vivência na essência de acordar e dormir com o idioma. E aí corri atrás de tudo isso junto com meu irmão já tinha viajado para fora, então ele já tinha uma expertise ali para ajudar na parte burocrática de tem visto, poxa, eu vou passar em Nova York, então tem que ter o visto americano, para chegar no Canadá é o visto canadense, aí tem a parte de turismo para chegar nos Estados Unidos e a parte de estudante para chegar no Canadá. Então são uma série de coisinhas, né, que você precisa entender e fazer as coisas acontecerem. E aí ele acabou me ajudando em tudo isso, fomos nós dois, e eu fui aos 17 anos, eu não lembro quantos anos ele tinha na época, demorou um pouquinho, né, são 2 anos ali também para fazer esse colchão de grana, para não passar nenhuma necessidade em outro país, então acabou demorando, mas aí por ter algumas notas boas na escola, acabei ficando ali junho, julho e agosto. E foi muito bacana, foi uma experiência assim bizarra, surreal. Se eu tiver essa oportunidade para proporcionar aos meus filhos, farei com certeza. Estou trabalhando para isso, né? Eu sempre falo que eu não faço 100% por mim, eu faço pelas pessoas que estão ao meu redor, minha mãe, meu pai, para o meu filho, para o meu esposo que eu ainda não tenho. Então, milimetricamente, tudo aquilo que eu me disponho a fazer é pensando em algo no futuro que com certeza não vai depender 100% de mim, e o resultado será refletido neles, assim. Então, cara, foi uma experiência surreal mesmo, assim, e eu nunca imaginei de sair do Capão diretamente para o mundo, né? Isso é algo e um motivo de muito orgulho mesmo, assim, tenho que agradecer minha mãe e meu pai por terem se esforçado. Minha mãe não tem ensino superior completo, nem meu pai. Então, vieram do Jambreu de Minas Gerais, até hoje falam errado e está tudo bem também, mas eles sempre tiveram a gana de trabalhar, né? De vencer e de ajudar não só a mim, mas o meu irmão também, naquilo que a gente tinha vontade de fazer. Se fosse para o bem, aí que eles faziam mesmo e abdicariam o tempo deles para proporcionar esse momento para mim e para o meu irmão. Então, eu sou inteiramente grata porque hoje eu ainda colho frutos disso, né? E naquela idade eu simplesmente fui, assim, não tinha a menor noção do que isso poderia acarretar na minha trajetória, sabe? E, poxa, parar para pensar assim, de quem não tinha nada e viajar 14 horas dentro de um avião, sem ao menos saber o que eu vou encontrar do outro lado do mundo, foi realmente recompensador, assim.
outro extremo, né? Um outro país, um outro idioma, uma menor de idade, né? Você vai Exato. menor de idade. Vou menor de Mas tem idade. uma história que você acha que pulou, mas não. Eu não sei se já chegou nesse momento, que é a história do curso de idiomas que você sai bater de porta em porta. Eu achei isso Ah, sim. fantástico. Até pegando o gancho, né? Da escola pública. Cara, eu amo essa questão do estudo. Eu sou fruto do estudo mesmo, e do estudo público, e que é difícil, poxa, tem muita aula vaga. O meu segundo ano do ensino médio, eu fiquei ali, tipo, quase um ano sem aula de português, sim, tipo, porque a professora resolveu sair da escola e não tinha como colocar um substituto, sabe? Então, essa mesma escola, ela tem o centro de línguas, onde eu fiz espanhol durante 3 anos, e a professora precisava encher a turma, justamente para ela conseguir trabalhar, porque senão não faria sentido ela dar aula. E aí ela deu um desafio, não só para mim, mas para a turma inteira, de pessoal, ó, todos aqui são de escola estadual, o critério é, as pessoas precisam ser de escola estadual, elas precisam fazer o cadastro, vir às aulas, e ainda o Estado ajudava no ir e vir, que era o Vale Transporte. A única coisa que você precisaria encontrar é uma pessoa disposta a fazer o curso de espanhol. Tá bom? Falei, fácil, tá dando tudo de graça, tá tudo bem, eu vou encontrar essas pessoas. E aí eu tinha umas 10 amigas assim que eu conversava. Falei, pessoal, bora fazer. Poxa, somos 10 meninas, já dá quase ali um terço da turma. Meu, vamos fazer. Beleza, todo mundo se cadastrou. Aí cheguei na rua de casa, falei, meu, quer saber? A maioria da galera que faz o ensino médio aqui na periferia faz em escola estadual, porque a municipal ela vai até a 8ª série, que eu acho que é o 9º ano agora, algumas coisas, as regras mudaram, mas na época era a 8ª série, e aí saía do ensino municipal e ia para a escola estadual, que era ali o ensino médio. Falei, super fácil, tem uma galera na rua que está no ensino médio, tem a mesma idade que a minha e está na escola estadual. Bati de porta em porta na minha rua de cima, na rua de baixo, falando do curso, falando tudo isso que eu estou conversando contigo agora. Eu recebi todos, quase unânime, não. Só teve uma menina que fez, que é a Patrícia, que aceitou e concluiu ali os 3 anos do ensino ali, do curso de espanhol, e não era somente o espanhol. Você poderia optar ou pelo inglês, ou pelo espanhol e pelo francês. Então, assim, poxa, literalmente uma cartela de idiomas para você optar, fazer durante 3 anos ali, e por serem poucas pessoas que aceitavam fazer isso depois do ensino regular, era quase uma aula particular, né? A professora sentava ali, falava com você, e desde o momento que você entrava na sala, já era ali 100% em espanhol, pelo menos a minha, porque eu optei por fazer o espanhol. Então, era literalmente essa vivência que a gente precisava. E, pela minha surpresa, uma pessoa poxa, eu falei com mais de 10 pessoas, aceitou fazer ali. E aí, anos depois, né, porque ninguém enxerga isso naquele mesmo ano, nem nos 3 anos, algumas pessoas, pô, Teila, perdi uma oportunidade de emprego, porque precisava do espanhol, cara. E eu saí lá do curso que você me indicou, nem fui para o curso que você me indicou. Que bacana, né? Então, assim, poxa, tem algumas oportunidades que passam na nossa vida e a gente acaba dando não, de forma prematura, sem saber minimamente a consequência. E aí eu fico realmente pé da vida quando alguém fala: ah, na periferia não tem oportunidade, ninguém dá oportunidade para gente, não sei o que. Poxa, dá. O pior ou o melhor é que dá. E aí as pessoas, quando alguém bate na porta, rejeitam, sabe? É difícil, é desafiador, você tem que correr atrás,
é bem mais trabalhoso e estressante, mas uma oportunidade, às vezes, é rejeitada por minimamente você ter outras prioridades, sabe? Então, assim, fiquei triste na época, mas hoje segue o baile e algumas pessoas acabam falando isso para mim, né? Taylor, você falou que seus pais são mineiros, mas Então, eles são de origem aqui, indígena, preta. preta, Então 100%. você, aí você me traz o outro reflexo, né? Você aqui a gente, antes da gente começar a entrar lá para sua carreira profissional pós-experiência canadense, você é uma menina preta periférica. É o retrato do preconceito na sociedade de forma geral. Ainda mais aqui em Sim, São Paulo, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita aqui em São Paulo. E muito. você sair do Capão e subir um pouquinho, a gente vai cair na religião do Morumbi, Jardins. Você não vai arrumar um emprego tão fácil, mostrando seu currículo lá com o CEP do Capão. Então, tudo isso só faz valer cada vez mais que a educação resolve. Só que a educação é um projeto a longo prazo. E você mostra aqui para a gente que todas as reflexões, tudo o que você empreendeu enquanto estudante, que lá atrás essas reflexões não existiam. Lógico, você é Não uma mesmo. criança, um adolescente que está se formando como cidadã, mas que hoje você consegue enxergar que tudo é a longo prazo. Todos os resultados, quando você investe em educação, são a longo prazo. Sim, E eu acho que exatamente. talvez por isso que não seja interessante investir em educação no Brasil. Porque demora mesmo, assim. Eu gosto demais em falar da minha segunda escola, que na época eu fazia, e eu fui a única menina a entrar nessa escola, nessa segunda escola, que lá no início era Reino do Carinho, depois se tornou Provisão, depois se tornou Crescer, que é de crescer mesmo, sabe? De crescer na vida, literalmente. E eu era a única menina que foi dos 6 anos de idade até os 15. E quando chegou aos 15 anos, assim, eu falei, meu, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Porque isso gerou um costume em mim de sair da escola regular e ir para lá todos os dias. Então, para você ter uma noção, era 100% através dos patrocinadores. Então, eu fui conhecer Copenhagen através deles, porque os patrocinadores davam Copenhagen para os alunos. Então, nos finais das aulas, a gente ganhava e, poxa, meu Deus, aquele chocolate, sabe? A gente estava acostumado a comer aquele guarda-chuvinha, sabe? Assim, então, poxa, Copenhagen, assim. Então, eu nem tinha dimensão do que era Copenhagen. Os melhores alunos, no final do ano, ganhava presentes desses executivos. Então, eram executivos que adotavam essas crianças e davam roupas, bonecas. O meu sonho era ter uma Barbie. E aí eu escrevi no início do ano uma cartinha para esse executivo, falando que eu queria uma Barbie no final do ano, sabe? Se eu cumprisse ali tudo que tinha para cumprir de uma criança educada, respeitosa, carismática e afins. E aí, no final do ano, eu ganhei roupa da Malvi, Pampili, junto com a minha Barbie. A Barbie tá lá em cima até hoje, ela acende a luzinha, tá literalmente ainda na caixa, porque eu quero mostrar para minha filha, para o meu filho, literalmente contar essa história e falar, dá, sabe? Meu sonho era ter uma Barbie. Eu nunca tive uma Barbie. E assim, eles me proporcionaram isso. Poxa, eu criava pompom, não era um pompom feito, era você pegar o papel crepom ali, cortar ele e você colocar, envolver ele em uma fita isolante e ele ser seu pompom de final de ano. Então, nós confeccionavam as nossas roupas, a gente realmente, quando tinha ali a refeição,
nós nos servíamos. Ah, mas você tinha 6 anos e colocava sua comida no prato, assim? Sim, justamente para você ter a noção que o, o que você coloca no prato é exatamente aquilo que você vai comer para não ocorrer o desperdício, sabe? Então, assim, e a gente lavava o nosso próprio prato. Então, eu não tinha educação somente na minha casa. Eu tinha educação na escola também, literalmente a educação. E aí tem aquela galera que fala: ah, educação não se dá na escola, educação é em casa, a mãe e o pai que tem que dar educação. Se você tem pessoas aptas a realmente transcender o conhecimento, você consegue ser educado não somente em casa, mas você consegue ser educado também na escola. Então, assim, eu sei o tanto que eu consigo colocar no prato, porque a escola me ensinou que eu não posso colocar mais devido ao desperdício. Então, o Dia das Mães, eu confeccionava o presentinho de Dia das Mães, que era um sabonete que eu levava da minha casa, e um adesivo, uma figurinha que eu colava em cima, passava a cola junto com glitter, fazia uma cola com glitter ali, colava, deixava secar, secava, aí colocávamos, envolvíamos em um papel crepom e dava de Dia das Mães. Poxa, cara, do caramba, não precisava de um L'Occitane ou presente, sei lá, uma Mercedes, uma BMW. Isso já era um presente confeccionado por mim ali, literalmente de coração, sabe, para minha mãe. Então, quando a gente traz essa questão da cor, da educação, é muito forte, porque a minha mãe, ela nunca me ensinou sobre racismo, né? Porque ela também não sabia. Então, como que ela vai ensinar algo que ela não sabe? E aí, até hoje, eu aprendo todos os dias, né, sobre esse tema e até agradeço a minha mãe por não ter me ensinado 100% antes, porque não foi um empecilho para conquistar as coisas que eu consegui, sabe? Então eu não focava 100% na minha cor, porque eu não sabia. Então, se eu tivesse alguma rejeição, e hoje eu consigo parar para pensar que eu tive algumas rejeições e foi por causa da cor, e naquela época eu nem sabia o que, que era, ou por que, que eu tomei alguns nãos, né? E foi por causa da cor. Só que a minha mãe sempre falava assim: filha, o não você já tem. Parte para o sim. Ah, mãe, me rejeitaram na entrevista, não sei o quê, não tive feedback, nananã. Filha, parte para outra. Próximo. Próximo. Enquanto a gente tiver saúde, iremos atrás. E assim, a gente tem muita fé. Então, a gente crê em Deus e que Ele abre as portas. Então, não dava para entender se era racismo ou o que, que era. Então, a gente acreditava que não era o tempo de Deus. Então, as portas não abriram porque não era o tempo certo para aquilo, sabe? Então, basicamente, é isso. E fui e estou entendendo ainda sobre o racismo muito agora na parte adulta do que propriamente na minha infância, adolescência e começo de juventude ali. Os nossos pais, a geração dos nossos pais, nunca foram ensinados sobre racismo, porque talvez também não fosse interessante que fosse ensinado sobre isso na época deles, porque a gente vive num país escravagista até hoje, de certa maneira, né? Porque quando Princesa Isabel supostamente abole a escravatura, ela assina um papel, mas não dá condição nenhuma para o preto se sustentar, se manter, correr atrás de um emprego. Naquela época, as pessoas eram extremamente racistas, eram uma ou outra pessoa, um ou outro ser humano que se compadecia com aquelas histórias e que davam oportunidades, mas a sua grande maioria não. Então, é uma sociedade que a gente vive até hoje, isso daí. E aí é outra menção que a gente faz. Quando você se iguala à educação pela educação, as bases, quando essa base é igualada, as chances de crescimento profissionais lá na ponta serem melhores, serem praticamente niveladas, é muito maior. Então, não adianta só querer dar as oportunidades quando a pessoa já é mais jovem, já está com os pensamentos formados.
não vai acontecer muita coisa. Assim, a minha forma, a minha maneira de ver, né? Porque Mas eu concordo. é tudo pelas bases, né, Taylor? É. Eu acho que a base, um idioma, por exemplo, eu faço curso de inglês também, pô, eu pasto pra caramba, porque é como se eu estivesse aprendendo a falar do zero. Agora, se você ensina uma criança desde os 4, 5 anos de idade, começa já a fazer inglês, estudar um outro idioma, não só o inglês, a chance dela crescer falando 2 idiomas é muito maior do que a minha. Com certeza. Isso é um Então, fato. então não adianta a gente querer estancar tantos problemas se a gente não olhar na base. Só que a base dá muito trabalho, a base leva muito tempo. E talvez isso não gere os votos necessários para que essa pessoa possa se reeleger na próxima eleição. Então, talvez Exatamente. por isso que eu acredito que não seja interessante investir tanto em educação. E é triste esse reflexo para mim. Mas você passou a sua infância e adolescência e entrou no mercado profissional. Entrando no mercado profissional, algumas portas se fecharam, mas se continuou. Como é que é a trajetória até chegar na Startse e quem é a Startse? Bom, eu entrei aos 18 anos, eu entrei na faculdade, né? Então, assim, a minha mãe mais uma vez enfatizou mente vazia, oficina do diabo. Então, eu fiquei em dúvida ali no que cursar depois do ensino médio, só que ela falava, filha, se você parar de estudar, né, sair ali daquela aceleração do looping, você não vai voltar. Porque você vai se acostumar a ficar em casa, na cama, vou dormir até mais tarde, não sei o que lá, tenho nada para fazer. Faça, saia da escola, do ensino médio e já entra na faculdade. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu entrei, fiz comunicação social, sou publicitária de formação, e aí depois de 6 meses procurando emprego ali, porque querendo ou não, meu currículo não era ruim, eu já tinha, pela sociedade, pela visão da sociedade, né, que eles impõem. Eu vim de escola pública, mas eu tinha já o inglês, eu já tinha o espanhol, já estava na faculdade e mesmo assim não era o suficiente. E, poxa, participei de algumas entrevistas que eu nem tive retorno, assim, por que eu não entrei naquela empresa? E era como estagiária até. Então, era literalmente a oportunidade para aprender. Eu não sabia porque eu não tinha esse primeiro degrau ali. E uma das pessoas, eu fiz entrevista, pediu ali para fazer uma redação sobre o que eu achava das manifestações. E eu tinha certeza que eu fui reprovada por causa da redação. Só que hoje, colocando essa evidência de racismo e nananã, eu era a única negra no processo seletivo. Eu era a única mulher negra da periferia naquele processo. E aí hoje eu consigo saber que, poxa, como que eu vou entrar no meio ali da galera da Berrine, que é próximo a uma Faria Limer, né, sendo negra e da periferia. Hoje, traçando isso, eu tenho certeza que eu fui reprovada por causa desse ponto. E na época foi por causa da redação. E aí a minha amiga Larissa, poxa, tentou novamente com uma outra gestora. Ela falou: Meu, você está disposta a trabalhar? Eu falei: Eu quero muito trabalhar. Não tem problema, se não tiver nem VR, eu venho, eu trago a comida de casa. E ela falou: Não, tá bom, pode começar hoje. Eu fui para a entrevista e já comecei a trabalhar. Liguei para minha mãe e falei: Posso ter só 30 minutos, rapidinho? Aí ela, claro. Liguei para minha mãe: Mãe, comecei a trabalhar. Aí minha mãe: Ué, mas você não foi fazer entrevista? Eu falei: a mulher gostou tanto de mim que ela já pediu para começar hoje. E então eu já comecei. E aí, assim, eu só queria trabalhar, sabe? Eu só queria ter um emprego e ajudar a minha mãe na faculdade, porque a minha mãe ela tinha uma perspectiva. Eu vou colocar minha filha em escola pública
para quando ela entrar na faculdade, eu pagar a faculdade, né? E ela ter um ensino muito melhor na faculdade. Era essa a perspectiva dela. E aí eu entrei na faculdade e ela e meu pai pagavam ali os 6 meses, nos trancos e barrancos, porque não é só a faculdade. Tem o ônibus, né? E eu moro no Capão, você vai estudar lá na Vila Olímpia, são várias baldeações, então você tem que pagar. Aí tem a comida, né? Se dá vontade de comer uma coxinha, um pastel ou algo assim. Então, minha mãe tinha que patrocinar tudo isso sozinha. Então, a grosso modo, não era tão fácil assim ter esse dinheiro 100% à vista para desembolsar todos os dias. E aí eu falava, cara, eu preciso ajudar minha mãe e meu pai. Não dá para eles ficarem com tudo isso e eles têm a vida deles, têm a casa para pagar, a conta de água, luz e afins. E aí eu entrei, fiquei lá na Prudential durante 5 anos. Foi a minha base, assim, da minha carreira profissional, onde eu aprendi exatamente tudo, desde a humilhação até ser uma referência. Então, não foi fácil. Muitas pessoas humilhavam, sim. Eu era a única negra no escritório, então foi bem desafiador. Só que eu não sabia o que era isso. Então, tudo que acontecia comigo era sempre por causa de outro motivo, não por causa da cor ou algo similar assim. Então eu falava, cara, eu acho que isso faz parte do processo, eu tenho que aprender e tenho que continuar. Então minha mãe e meu pai sempre falavam, filha, fica, aguenta, chora no banheiro calada. Então, muitas vezes já fui para o banheiro para chorar por causa de alguma palavra solta, assim, no meio do escritório, que era horrível, e aquilo mexia muito com o meu sentimento, eu não sabia o que eram as coisas, ia para o banheiro só chorar, só que eu tinha que ficar ali e aguentar porque eu precisava pagar minha faculdade, sabe? Então, até tem um fato que eu precisava tanto desse emprego que eu saí para ir no médico, fechei a porta do carro nos dedos da mão. E essa mão não faz isso. Essa aqui fecha no soco e essa não fecha. Porque eu fechei a porta do carro na mão e perdi os 4 dedos. E aí, da mão direita, exatamente. Eu fechei a porta do carro nos dedos e tive que abrir a maçaneta do carro para sair com os dedos. Aí peguei o elevador chorando, subindo para alguém me socorrer, porque eu estava no estacionamento. E aí eu sou um pouco alegre, risonha. A galera achou que eu estava sorrindo, que eu estava zoando. Eu falei, gente, eu fechei a porta do carro nos meus dedos, eu preciso ir para o hospital. E aí viram que eu realmente estava chorando, desesperada, não estava sorrindo. Me levaram para o hospital e eu quebrei os 4 dedos da mão. Só que eu precisava daquele emprego. E aí, na minha cabeça, se eu pegasse os 14, 15 dias de atestado, aquele valor ia ser descontado na minha folha de estágio. E aquilo impactaria na minha faculdade, porque minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para pagar a minha faculdade já naquela época. Eu falei, quer saber? Eu vou jogar o blazer aqui em cima. Joguei o blazer em cima do braço. Eu tinha um carro que minha mãe tinha me dado de presente para ir trabalhar. E fui trabalhar com a mão esquerda, 100% com a mão esquerda. Dirigia com a mão esquerda e o blazer em cima do braço. Caso a CT me parasse ou o policial me parasse, eles não veriam que eu estava ali toda de gesso. E aí aprendi a escrever com a mão esquerda. Trabalhei os 15 dias com a mão esquerda, escrevendo com a mão esquerda, fazendo tudo com a mão esquerda. E aí voltei no hospital na emergência. Falei que tinha uma viagem para o Rio de Janeiro para tirarem aquilo de mim, que já estava super bom, já estava sentindo minha mão e tudo mais. E aí o médico, não, tudo bem, só se você me prometer que você vai fazer fisioterapia. Eu falei, doutor, tá prometido, eu vou fazer a fisioterapia, só me encaminha aqui. Ele fez o encaminhamento, tirou. Quem disse que eu fui para fisioterapia? Porque eu não podia deixar de trabalhar, senão eu não teria o dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu não parava as coisas. E aí por isso que a minha mão não fecha hoje. Então, assim, isso daqui é literalmente uma marca que eu não recomendo, mas é onde eu lembro que eu tirei todo o meu dinheiro para pagar minha faculdade e que eu precisava muito trabalhar para ajudar meus pais. Então, eu não faço esse soco com essa mão devido à não fisioterapia.
é mais um retrato, né, do que a gente vive nesse racismo velado, né, nunca é porque a pessoa é preta, né? Nunca é É, porque isso é um não preto, né, que está falando. sim. Nunca é por conta, sempre os motivos sempre serão outros, né? E as velhas desculpas. Ah, mas eu tenho um amigo que é preto. Sim, Ah, eu tenho um exatamente amigo isso. que é gay. Ah, eu tenho uma amiga que é lésbica. Pô, não tem nada a ver. Se você é racista, se você é homofóbico, isso está enraizado, está intrínseco. E estamos chegando aqui nos momentinhos finais, Teira, mas antes dos momentinhos finais, conta pra gente sobre a Starts. Bom, a Prudential foi ali a minha base e eu conheci pessoas relevantes, assim, a Michele, o Maurício, são meus mentores, assim, como a Larissa também me deu a primeira oportunidade. E eu trabalhei esses 5 anos na Prudential com eles, e uma pessoa que trabalhava comigo lá, Juliana, acabou indo para a Start. E aí eu falei, cara, eu queria muito uma entrevista aí, poxa, me arruma um emprego aí, que não sei o quê. E ela tem, lá não tem vaga. Mas vem aqui, conhece o diretor da empresa, o dono da empresa, e a gente conhece pessoas boas, e no momento que tiver uma vaga, você entra. Beleza, conversei 1 hora com o dono da empresa, e aí ele me falou a mesma coisa que ela: olha, a gente não está contratando, mas foi um prazer enorme conversar com você, saber que você acredita na educação. A Startse hoje é uma startup de knowledge, que é o conhecimento do agora, né? É meio que o now de agora, o knowledge, que a gente tirou o knowledge de conhecimento ali, então é o conhecimento do agora. Então, ele falou, cara, gosto muito da tua trajetória com essa parte de educação, de conhecimento, que você correu atrás, a Start se apoia 100% a trajetória educacional, a gente acredita muito nisso. E aí ele falou, mas não tem vaga. E aí, mais uma vez, Deus se fez presente e abriu uma porta onde não tinha. Então, quando eu estava apertando o elevador, o CFO me chamou e falou: olha, você tem mais 30 minutinhos? Acabou tomando mais 1 hora ali do meu tempo. E falou: cara, gostei de você. Não tem vaga, mas eu vou te colocar numa vaga aqui, que acabou de surgir na minha cabeça. E eu te quero aqui na segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Eu voltei no meu emprego, pedi demissão, fiz exame admissional na sexta e comecei a trabalhar na segunda-feira na Start. E a Start hoje, ela é a única startup de educação no Brasil que tem uma sede no Vale do Silício. Então, olha como as coisas se unem, né? É literalmente um propósito. Eu evidencio sempre a educação e hoje eu trabalho com educação, né? Então, o propósito da Startse é provocar novos começos através do conhecimento, através da educação, essa educação do agora. Então, a gente não acredita 100% que você precisa de uma faculdade, que você precisa passar por uma pós-graduação, mestrado, doutorado e afins. A gente acredita na educação aplicável. Então, na faculdade, você não aprende a ser a entender o dia a dia processual de um ambiente de trabalho. Então, assim, você não aprende a ser um gestor, a ser um líder, a realmente colocar pessoas ali para desenvolverem os seus talentos, né? E aí a Startse preza exatamente ao contrário, que é você conseguir fazer com que todo o conhecimento seja voltado para o teu âmbito profissional. Então, a gente ensina, poxa, é a parte de digital que cresceu de forma gigantesca por causa da pandemia, né? Se você não se reinventar ali, você vai ficar para trás. Então, a Startse tem alguns cursos com conhecimento do agora, com os aprendizados e práticas do agora, para você realmente não ficar para trás. Então, poxa, o que eu preciso me desenvolver de hard skills, soft skills, para não ficar para trás no mercado? Então, assim, desde cursos pagos a não pagos. Então, acessem start.com.br e adquira lá um curso, seja ele pago ou gratuito. Então, a gente acredita no ensino gratuito, sim,
e a gente evidencia isso, e o que precisar, poxa, me chama no direct, que eu ajudo da melhor forma possível, dou um desconto. Poxa, o conhecimento, ele nunca é demais. A gente acredita muito no lifelong learning, que é viver em constante aprendizado. A Startse, ela tem uma visão diferente de mercado de trabalho, então hoje nós temos a aplicabilidade do partnership, que é a sociedade, né? Você ser sócio de uma empresa. Hoje nós somos 69 colaboradores, mais eu acho, ontem teve algumas pessoas que entraram na empresa, só que eu não sei quantas, e dessas 69, 32 pessoas são sócias, são donas da empresa. E aí, trazendo rapidamente, só para vocês entenderem esse conceito, a gente acredita que as pessoas não sonham mais sonhos dos outros, né? A gente não faz o trabalho pensando em enriquecer o dono da empresa. A gente não trabalha e acorda e trabalha 12, 15 horas, às vezes, para fazer o CEO mais rico ou tornar a Taylor mais rica. Não, pelo contrário. A gente sonha pelos nossos próprios sonhos. E nada mais justo que você ser dono da tua própria empresa. Então, assim, eu não acordo cedo para trabalhar na empresa do outro, eu trabalho na minha própria empresa. Então, assim, eu sou sócia hoje da Startse, eu sou a única sócia mulher, eu sou a única sócia negra da periferia, eu sou a única sócia que não tem uma gestão, então eu não sou líder de área, as outras são, então são 4 sócias mulheres, 5, a Juliana, a Thaís, a Amanda e a Pugliese, então elas 4 têm um time abaixo delas, fazem ali a gestão, são líderes, e eu sou a única sócia mulher mais nova da empresa que não tem um time abaixo. Então, assim, para mim foi realmente gratificante. Isso aconteceu na pandemia, mesmo acontecendo todo o caos ali de perdas irreparáveis por causa desse vírus maldito. Foi um ano muito recompensador profissionalmente falando. Então, eu me tornei sócia ano passado, estou há 1 ano e meio como sócia da empresa, e isso é justamente para falar que a favela venceu, do Capão para o Mundo, literalmente, e isso tudo através da educação, do suor da minha mãe, do meu pai. Eu acredito que eu esteja no caminho certo, né? No momento certo, na hora certa, para conquistar aquilo que eu mais quero, que é fazer depois tudo que fizeram por mim. Então, eu tenho sim um sonho de ter uma ONG e conseguir trazer essa instituição que eu passei durante os meus 6 anos até os 15 para outras pessoas. E é dentro da periferia mesmo. Então, assim, eu sei que na minha terceira idade eu vou colocar tudo isso em prática, e eu falo isso com propriedade na terceira idade, porque agora eu estou traçando, né, ali a roleta para gerar a renda e fazer as coisas acontecerem, para que eu me dedique 100% de coração a algo que não vai precisar de grana, sim, de recursos para fazer as coisas acontecerem, mas não de grana ali de, poxa, eu vou ter que, né, a gente sabe que algumas pessoas trabalham com ONG justamente por ter essa recompensa de dinheiro, que não precisa declarar imposto e afins, e isso pode acabar subindo pela cabeça. Então, eu sei que eu preciso construir todo esse colchão para que isso não venha afetar a minha mente, a minha cabeça e meu coração em um propósito maior. Então, eu galgo para que realmente isso aconteça no meu futuro. E vai acontecer, se Deus quiser. Vai. E lá, o papo foi maravilhoso, mas infelizmente estamos chegando aqui nos momentos finais. Massa. Mas meu convidado não se despede tão fácil assim de mim, não. Aqui no Alô Mundo, os nossos momentos finais são divididos em 3 etapas. Primeira delas, Taylor Ribeiro, se você tivesse o poder da caneta, que música que você gostaria de ter escrito? Música. O show tem que continuar. E é do mestre Arlindo Arlindo Cruz. Cruz. Arlindo Cruz, Os Carlos da Vida e Sombrinha.
Exato. Rio de Ferro. Exatamente. Continuar é um hino para a gente, quanto sambistas, né? E o show há de Tem que continuar sempre. Segundo momento, Taylor Ribeiro, qual o recado que se daria para o mundo? Para o mundo. Nunca desista dos teus sonhos. Acredite sempre. Seja da classe mais baixa, seja da classe média, seja da classe alta, por alguns benefícios que a vida te deu, mas nunca deixe de sonhar, porque o sonho é aquilo que nos move diariamente, constantemente. Então, tenha um propósito definido, e o céu é o limite, literalmente. Então, eu acredito muito que as pessoas que sonham, elas são fantásticas. Desde aquele sonho que você fala assim, mas eu nunca vou conseguir realizar. Mas você sonhou. Sonhar é de graça. E realizar só precisa ter seu esforço para as coisas acontecerem. Então, nunca deixe de sonhar. Uau, amém. Por fim, os meus agradecimentos. Taylor, quando eu fiz o convite para você, eu já tinha em mente mais ou menos o que eu iria escutar e de que forma eu queria escutar. Mas a cada vez, desde aquele primeiro podcast que você participou, podcast não, daquela entrevista que você participou pelo Instagram, que você mandou o link, eu já fiquei impressionado com a sua história. Quando você for lá para o pessoal do Aoba, você contou a mesma história, mas você vai incluindo elementos que fazem com que a sua história se torne mais magnífica ainda. E hoje eu tive essa comprovação. E hoje você me trouxe o elemento da educação, de como a educação transforma. E um outro elemento primordial que eu acredito muito, você é fruto dos projetos sociais. Os projetos sociais salvam vidas também. A sua história é a história de milhares de brasileiros que conseguem alcançar cargos maiores dentro dos seus trabalhos. A sua história é o sonho de muitos brasileiros também, que não têm as mesmas oportunidades. Muitas das vezes não é por falta de tempo, não é por falta de vontade ou falta de esforço, mas é por falta de tempo mesmo, porque a gente que é da periferia, a gente sabe perfeitamente que muitas das vezes o adolescente não tem outra opção a não ser trabalhar para poder comer, mais básico. Então eu ter essa história aqui compartilhada, para mim é sempre a validação de que a educação sempre vai salvar vidas. E a educação aliada com o esporte, aliada com a cultura, salva vidas e formam grandes cidadãos. Então, é gratificante para mim ter a sua história aqui contada, porque você se tornou uma grande cidadã, uma mulher preta, periférica, que seria motivo de qualquer tipo de preconceito, motivo de qualquer rejeição, como ocorreu, mas que você fez valer, fez se impor. E por quê? Porque você teve uma base educacional muito sólida lá atrás. Então, eu estar contando a sua história é contar a história de uma educação que funciona. Então, isso é motivo de mais orgulho ainda. Então, muito obrigado pela sua história, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua saúde. Obrigada, Vaguinho. Cara, eu só tenho que agradecer pelo convite, pelo teu tempo, pelo teu projeto. Eu acredito demais. Se a gente conseguir transformar pelo menos uma vida de uma pessoa que ouvir não só a minha história, mas as outras histórias que já vieram e que aconteceram, né? Já está ótimo. A gente já conseguiu ali modificar o planeta, literalmente. Então, eu acredito muito de grão em grão, a gente consegue realmente transformar
a população. Até rimou. Mas, cara, obrigada pelo teu tempo, demais, assim, eu me emocionei por muitas vezes, por voltar um pouco no meu tempo, e isso só me dá um combustível maior de continuar. E o que eu puder fazer, conta comigo, sou sua fã, é um prazer enorme conversar contigo e, cara, foi sensacional o nosso curso só por ter te conhecido o Rosalvo, o Deda, o Gringo, são pessoas que agregam na minha vida. Então, assim, do Capão para o Mundo, alô mundo, do samba para a vida, cultura, esporte, educação, família, Deus, tá tudo junto e misturado. Não tem como dar errado. Sempre. Pessoal, não falei que seria uma história fantástica? E aí tivemos Tela Ribeiro. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!